Um amigo veio me procurar e pedir um direcionamento na vida pessoal dele, e a gente conversando, eu consegui perceber que o problema dele não era o problema que ele estava trazendo para desabafar e querer algum tipo de aconselhamento. O problema dele é que faltava nele entender quem ele é e o propósito de vida dele. E é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. A gente vai falar sobre identidade e propósito. Cara, para ser bem direto ao ponto e não tomar o seu tempo, o fato é o seguinte: quando a gente vai olhar para as escrituras sagradas, as escrituras ela fala sobre Deus e sobre a criação. Então, se você é um criacionista, se você crê na Bíblia, você vai entender que você lendo as escrituras e tendo contato com as escrituras ela vai falar sobre Deus e sobre a gente, sobre os filhos de Deus, sobre as criaturas de Deus. Logo, quando a gente passa a ler e ter esse contato com a palavra de Deus, a gente conhece mais sobre Deus e mais sobre a gente mesmo. E lá no Antigo Testamento, Deus, através de Moisés, ele vai deixar 10 mandamentos. 6 deles é pra gente mesmo, homem para homem, e 4 relacionamento de homem com Deus. E, posteriormente, já no Novo Testamento, a gente vê o resumo esses 10 mandamentos em 2 mandamentos, que na verdade são 3 atitudes, 3 ações que nós devemos tomar nesses 2 mandamentos. Quais são os 2 mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Só que a gente aprende 3 coisas aqui. Amar a Deus sobre todas as coisas, e para amar ao próximo eu preciso me amar. Show, vamos entender isso daqui. Primeiro a gente precisa se amar e olhar para dentro, se conectar conosco e entender quem nós somos. E isso é fruto da identidade. E a nossa identidade está no Senhor, porque foi Ele que nos criou. Então, quando a gente entende essa identidade que está no Senhor, a gente começa a entender esse amor divino para conosco. E quando a gente começa a entender esse amor, porque primeiro, para amar, a gente precisa entender o que é amor, né? Então, quando a gente entende esse amor, a gente começa a entender sobre nós e começa a lidar com as nossas mazelas e começa a se amar. Aí a gente pode dizer que pode amar alguém ou outra pessoa ou algo. Então, primeiro a gente precisa se amar para depois a gente conseguir amar o próximo e depois amar a Deus. O fato é que quando a gente se ama e entende esse amor de Deus para com a humanidade, quando a gente entende que nós somos podres, limitados, caídos, carentes da graça de Deus, e que Deus, pelo seu amor infinito, revelou essa graça em nós através da fé, que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus, revelou esse amor, né, para nós. A gente começa a viver esse amor, a gente começa a entender a dor do outro. Porque se a gente entende que nós não merecemos esse amor divino, mas esse Deus nos amou, opa, peraí. Então o irmão que eu não concordo com muitas das coisas que ele faz, eu preciso amar esse irmão. Primeiro, por uma questão moral e social, né? Mas acima disso, a Bíblia manda amarmos aos nossos irmãos, tá ligado? Como quem? Como a nós mesmos. Então a gente precisa se amar. Só que a gente precisa fazer o quê? A gente precisa entender o que é o amor, tá ligado? Entender a nossa identidade e entender o nosso propósito, tá ligado? Seneca, ele vai dizer algo que quando o barco não sabe para onde vai, qualquer vento serve. Ou seja, algumas pessoas traduziram isso, eu não sei quem foi, que diz o seguinte: quando o sujeito não sabe para onde ele vai, qualquer caminho serve. E a pergunta para você é a seguinte: você sabe qual é o seu destino aqui nessa vida? Porque a vida, ela existe uma missão, existe um propósito nela. Porque se não existisse, a vida seria muito vazia. A gente dorme, acorda, aí escova o dente, toma café, vai trabalhar ou vai estudar, se você só estuda. E aí depois faz os compromissos do dia, depois dorme, acaba o dia, no dia seguinte a mesma coisa. Às vezes tem, né, uma frustração durante um dia, uma surpresa durante o outro, uma felicidade ali. E cara, é só isso, é muito vazio. A gente trabalha para estudar, trabalhar, pagar conta e morrer. Cara,
eu e você, nós temos uma missão na face da terra. E quando a gente vai atrás de conhecer esse Deus e esse amor desse Deus, a gente entende que esse Deus tem para nós uma identidade. E essa identidade, ela traz um propósito. Então, a nossa identidade está no Senhor, nosso propósito está no Senhor, e a Bíblia, ela fala de Deus e de nós criadores, e de nós criaturas, como criaturas de Deus. Quando você entende isso, você entende a sua identidade, e isso revela quem você é e revela o teu potencial, e você nunca mais vai cair numa crise existencial, que era o que esse meu amigo, ele estava. Por que crise existencial? Porque coisas que falam a respeito dele abala quem ele é. Porque se essas coisas que falam sobre ele, eu perguntei pra ele, essas coisas que falam sobre você, você é? Ele falou não. Então por que te abala? Porque ele não sabe quem ele é. Porque se ele soubesse quem ele era, não, pô, não sou isso, ele só ia descartar, não ia fazer sentido, tá ligado? E se o sujeito que sabe quem ele é, sabe onde ele tá e sabe pra onde ele tá indo, meu irmão, nada abala esse sujeito. E a pergunta é, você sabe quem você é? Você sabe pra onde você tá indo? Você sabe qual é o seu destino e o seu propósito nessa terra, mano? Você precisa buscar isso, tá ligado? E se você, assim como eu, quer entrar nesse caminho, porque isso é um caminho, tá ligado? Só que é um caminho argiloso, doloroso, porque a palavra de Deus, ela vai dizer que o caminho é estreito, o caminho que leva à salvação, ele é estreito, e o caminho que leva à perdição, ele é largo, muitas pessoas vão passar por ele. Então, se você está disposto a pagar o preço, você precisa entrar nesse caminho estreito. E para finalizar o meu vídeo, eu quero te adiantar qual é a sua missão. A sua missão é ajudar pessoas, é servir pessoas. Mas como? É isso que você tem que descobrir. Porque quando você entende quem é Deus, quem é você e que você precisa amar o próximo, você vai ter o desejo e a necessidade de servir a esse próximo, porque essa é a missão. Esse é o ID de Jesus, tá ligado? Pregar o evangelho a toda criatura, mas também servir ao próximo. E aí eu até lembro daquela passagem do semeador. Pô, te dei 10 talentos, o que tu fez? Pô, eu peguei esses 10 e transformei em 20. Opa! Servo bom e fiel. E tu? Pô, tu me deu um talento, vi que você é meio rigoroso, Senhor. Pô, enterrei, tá aqui o talento que tu me deu. Ô, mano, tu não entendeu nada. Tu não entendeu nada. Então, cara, quando você descobre isso, você descobre o seu talento, você descobre a sua missão, você quer servir ao outro com esse talento, e esse servir ao outro com o seu talento, que é a sua missão aqui. Mas qual é o seu talento e como que você vai servir? Isso você descobre no caminho. É no caminho que você descobre. E ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Busque esse Jesus, busque a presença desse Espírito Santo, ache sua identidade, ache o seu propósito e tenha uma vida mais leve. Demorou? Eu espero que esse vídeo tenha feito sentido. Curte o vídeo se ele trouxe uma relevância e acrescentou algo na sua vida, e a gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto, um grande abraço e é nóis.